Olá, boa noite. Ônibus do Transcol foram incendiados e baleados em Vitória. A Avenida Santo Antônio, onde aconteceram os crimes, está interditada. Nós vamos ao vivo falar com o repórter Vitor Zucolotti para saber como é que está a situação neste momento no local. Boa noite, Vitor. Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. A situação lá na volta do Rabaioli, ali em Santo Antônio, continua ainda complicada. Segundo informações da Prefeitura de Vitória, o trânsito permanece interditado. Inclusive, agora há pouco, um dos coletivos que foi queimado estava sendo retirado por um caminhão guincho. Naquela área ali, quem conhece sabe, passa muito ônibus, pista estreita. Então, para poder fazer aí todo esse trabalho, deve demorar um pouco ainda. Mas a informação é essa, o trânsito permanece interditado, mas a segurança na região foi reforçada diante do ataque que aconteceu na tarde desta terça-feira. A repórter Glaciele Carrareto e o cinegrafista Diego Gama estiveram no local e falam desse ônibus que foi incendiado. O outro veículo também bandidos acabaram atirando contra esse veículo. A gente confere agora na reportagem. Pelo menos 20 passageiros e o motorista estavam no coletivo da linha 103. Todos foram colocados para fora por bandidos armados. O bando jogou gasolina e ateou fogo. O incêndio também assustou moradores. Um idoso de 94 anos foi retirado às pressas de casa por vizinhos e parentes. Eu estava aqui no portão na hora. Aí eu ouvi o tiroteio, eu vim pra dentro, ele estava sentado na cama. Eu falei, vô, fica abaixado, porque tava muito tiroteio. Ele falou, o que tá acontecendo? Eu falei, assim, estão atirando aí fora. A fumaça começou a entrar aqui, chegar aqui perto. Eu achei melhor sair com ele. Eu peguei ele pelo braço e os moradores aqui da região ajudou a levar ele até a lojinha ali para ficar sentado. O fogo também destruiu um carro de aplicativo estacionado na calçada. Casas mais próximas ficaram sem energia, pois a fiação foi atingida pelas chamas. Esta cabeleireira mostra as janelas destruídas pelo calor do incêndio criminoso. Um barulho muito forte, aí que eu vi pegando fogo. Eu tentei fechar a minha janela, já não consegui mais, que o fogo já estava vindo muito para cá. Aí eu tentei abrir para me sair, porque eu estava com o meu comércio aberto. Aí foi onde eu tentei levantar, quase queimei minhas mãos, porque a janela, as portas de aço. Aí levantei e saí correndo, deixei tudo aberto. Segundo o relato de moradores, 5 criminosos armados e encapuzados desceram o Alagoano perseguindo um rapaz. O indivíduo conseguiu chegar até o ponto de ônibus aqui da Avenida Santo Antônio e os criminosos atiraram contra o ônibus. Foram mais de 20 disparos contra o coletivo da linha 121. O motorista arrancou com o veículo e conseguiu chegar até o ponto final. O grupo então ateou fogo no outro ônibus que via no sentido contrário. Nessas imagens dá para ver o resultado dos tiros e pedradas no ônibus. A insegurança tem tomado conta da região. Na madrugada, houve trocas de tiros entre PMs e traficantes na curva do Rabaioli. 3 pessoas foram baleadas e uma morreu. Na semana anterior, foram mais 4 feridos e outra morta. O estopim para a guerra foi o assassinato do traficante Enzo Baldan Ferreira. Ele foi morto em julho dentro de um carro de aplicativo, em Caratoíra. A polícia acredita que os ataques sejam vingança pela morte de Enzo. Pois é, então deixando bem claro, permanece a interdição ali na região da Volta do Rabaioli, em Santo Antônio, por conta de toda essa situação. Segundo informações da Ceturb, os ônibus que circulam ali na Volta do Rabaioli estão fazendo um novo itinerário. Eles acabam passando pelo Sambão do Povo, né? Por conta aí da interdição também, por conta do clima ali na região. O morador da região vai ter que saltar no Sambão do Povo para poder ter acesso ali àquela região de Caratuíra e outras regiões também de Santo Antônio. Alguns comércios, a gente recebeu informação também, que fecharam as portas um pouco mais cedo diante dessa situação, né? Teve academia, por exemplo, que funcionava até as 10 horas, que vai funcionar só até as 8, daqui a pouco está fechando as portas também. A informação é que a perícia da Polícia Civil também foi acionada por conta desse ônibus incendiado para verificar aí se de fato esse incêndio foi criminoso, mesmo as testemunhas relatando, né, o que aconteceu. O caso aí vai ser investigado pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra o Transporte de Passageiros e até o momento ninguém foi detido. Vale salientar que mesmo diante dessa
situação muito perigosa, né, que os moradores da região passam. Ninguém também ficou ferido durante esses ataques, né, esses verdadeiros ataques que aconteceram. Lembrando que na sexta-feira, né, inclusive a nossa equipe esteve lá no sábado, né, soube da morte de Roberto Alves, que era uma pessoa que estava numa distribuidora quando carros passaram atirando, e teve ainda a situação em Caratuíra, né, que uma pessoa acabou morrendo entre o confronto entre policiais e traficantes, ao que tudo indica. Bom, essas informações aí, a situação tá difícil, infelizmente, né, Isabela, ali na região da Grande Santo Antônio, é um barril de pólvora ali e os moradores estão no meio disso. Complicado, mas a gente continua acompanhando. Volto com você no estúdio. Obrigada, Vitor. O clima tá tenso, a polícia tem que reforçar mesmo que a comunidade não pode sofrer. Esses suspeitos têm que ir para a cadeia. Obrigada, viu? Olha, gente, morreu aos 80 anos o arcebispo emérito de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela. Dom Luiz estava internado desde julho para tratar complicações hepáticas. No último domingo, o quadro de saúde do arcebispo piorou e a morte foi confirmada hoje à tarde. Dom Luiz era natural de Pouso Alto, em Minas Gerais, estudou teologia e filosofia e foi ordenado padre em 1968. Em 2002, foi nomeado arcebispo de Vitória pelo Papa João Paulo II. Diz que a sua missão era evangelizar da melhor forma e queria que todos fossem felizes. Ele é autor de 3 livros. O governador do estado decretou luto oficial de 3 dias. O velório do arcebispo começa às 9 da manhã desta quarta-feira na Catedral de Vitória. E o sepultamento será na quinta-feira na cripta da Catedral. A cripta é onde estão sepultados sacerdotes importantes da Igreja Católica e fica na área subterrânea do templo. Em instantes, polícia fala sobre o resgate de vereadora sequestrada e vamos falar da morte de 2 crianças vítimas de acidentes domésticos. É já já. 2 crianças morreram por acidentes domésticos. Em Guarapari, Henrico Gotardo Ferreira, de 7 meses, engoliu uma lagarta. Ele brincava em casa quando colocou o inseto na boca, chegou a cuspir, mas precisou ser internado. A mãe levou o menino para o Hospital Materno-Infantil São Francisco de Assis, que fica no município. Ele chegou a ficar internado, teve febre, diarreia e foi orientado a ir para casa, mas piorou. E quando a família correu para outro hospital, infelizmente já era tarde. Na Serra, um menino de 1 ano e 5 meses ingeriu um pedaço de um brinquedo. Ele brincava com uma bateria como essa daí, colocou um pedaço na boca e acabou ficando engasgado. A mãe correu para socorrê-lo ao ver o filho sem respirar. Ao chegar à UPA de Serra, o menino foi transferido para o Hospital Infantil de Vitória, mas sofreu 2 paradas cardíacas e, infelizmente, faleceu. Estão na cadeia 2 suspeitos de participar do sequestro da vereadora trans Lari Camponesa. A parlamentar ficou 11 horas em cativeiro. Os criminosos queriam dinheiro para utilizar no tráfico de drogas. Foi nesta casa, na localidade de Recanto do Sol, em Anchieta, na região sul, que a polícia conseguiu encontrar a vereadora de Rio Novo do Sul, Larissa Bortoletti, conhecida como Lari Camponesa. Trata-se de uma residência onde um dos foragidos, fez um contrato de locação recente. Larissa ficou em poder dos criminosos por mais de 10 horas. Só foi encontrada a 60 quilômetros da propriedade rural da família, local de onde foi levada na manhã de segunda-feira. Estavam no curral tirando leite e quando ali surgiram 2 indivíduos no veículo. A vereadora estava acompanhada de um pai e de um campeiro, de forma que os 3 foram amarrados. O pai, o empregado, eles foram amarrados mãos e pés e deixados no mato, e ela foi colocada nesse veículo e eles deixaram o local, onde eles deixaram a notícia de que mais tarde entraria em contato com a família. A família não queria a intervenção da polícia, até com receio de que algo pudesse acontecer com a vítima. Enquanto a vereadora era mantida em cárcere, os sequestradores mantinham contato com a família, tentavam negociar um valor de resgate. Inicialmente pediram R$250 mil, mas depois fecharam um valor de R$100 mil. O irmão da vítima pegou esse dinheiro e marcou um encontro com 2 sequestradores, com 2 pessoas que fazem parte dessa quadrilha. Eles se encontraram na cidade de Cachoeiro, na região sul do Espírito Santo. Logo chegou 2 indivíduos a pé, embarcaram no veículo. Um deles, o que tomou o assento dianteiro, apontou a arma para a cabeça do motorista
e saíram do local. De acordo com a polícia, os criminosos seguiram com o irmão da vítima até o bairro Zumbi e lá foram interceptados. Por se tratar ali de um local de alta periculosidade, as equipes fez a abordagem desse veículo e no interior foram presos esses dois indivíduos. Verificou-se que um era maior de idade e o outro menor, um adolescente de 17 anos. Como os dois foram abordados no veículo no momento da entrega, logo esse dinheiro foi recuperado pela polícia e devolvido à família. 8 horas depois da prisão, os policiais conseguiram encontrar o cativeiro, onde outros 2 criminosos estavam com a vítima. Esses 2 indivíduos, em que pese, eles já foram reconhecidos pela vítima, como sendo os autores, que fizeram a abordagem nela logo pela manhã, de forma que os 2 já estão identificados e agora o serviço prossegue nas investigações, visando a localização e prisão desses 2 indivíduos, já que um deles, inclusive, ele é foragido do sistema prisional. A polícia ainda encontrou 4 armas, entre elas uma espingarda calibre 12, além de munição, cocaína e crack e cerca de 20 quilos de maconha. As investigações apontam que a intenção dos criminosos era conseguir dinheiro para investir no tráfico em Rio Novo do Sul. Os 2 que foram presos em Cachoeiro e Itapemirim e esses 2 que conseguiram se evadir em Anchieta, trata-se de uma quadrilha. Esse pessoal é envolvido com tráfico, homicídio, porte ilegal de arma e tem uma ramificação, uma extensão no município de Rio Novo do Sul. O caso foi solucionado, segundo a Polícia Civil, em menos de 15 horas. Entre o horário da comunicação do crime, por volta de 6, 7 horas da manhã, até 22 horas, então foi uma resposta muito rápida, não só localizar o cativeiro, mas libertar a vítima e aqui a gente frisa, em segurança e sem lesão, que foi o mais importante. Ainda bem que a vítima foi resgatada, né? Olha, os detidos em Cachoeiro foram autuados por extorsão mediante sequestro. O adulto também vai responder pelo crime de corrupção de menor. Informações que possam ajudar a localizar os foragidos podem ser repassadas ao Disque Denúncia 181, não precisa se identificar. Clientes da operadora Vivo ficaram sem sinal de internet e telefonia durante a tarde. O problema foi identificado aqui no estado e também no Rio de Janeiro e em São Paulo. A Vivo informou que a instabilidade foi identificada em equipamentos de transmissão que atendem a região e que os serviços estão normalizados. 33 anos, encurtando a distância entre Vitória e Vila Velha, o aniversário da terceira ponte do retorno do TN2. A terceira ponte, um dos cartões postais do estado, completa 33 anos. A obra foi inaugurada no dia 23 de agosto de 1989. Foram 16 anos de espera, marcada por problemas judiciais e manifestações contra o pedágio. Oficialmente, o nome da terceira ponte é deputado Darcy Castelo de Mendonça. A estrutura, que tem 3 quilômetros de extensão, está passando por ampliações que prometem melhorar o trânsito e facilitar a circulação de motoristas e ciclistas. A ponte também terá um mirante no vão central, que tem 70 metros de altura, e também terá proteção para evitar suicídios. O contrato de concessão da Rodosol termina este ano e o governo do estado não vai prorrogar. O que deve acontecer daí para frente ainda não se sabe. O TN2 fica por aqui. Boa noite para você. Obrigada pela audiência. Até amanhã.